você assumiu recentemente o desafio de ser secretária municipal de educação. Talvez seja uma novidade ser secretária, mas para você não é novidade batalhar pela educação do município. Conta para a gente sobre essa experiência de aceitar o desafio da Luciele Laurentino e tocar em frente a educação do município. Bem, foi desafiador, né, Luciele? Foi. Desafiador. Mas, como eu disse a vocês agora há pouco, eu acredito em educação. Eu sou fruto dessa educação que transforma, que liberta, né, que faz com que nós possamos sonhar. Sonhar e acreditar que é possível. Foi fácil? Não foi, Rinaldo. Não é fácil. Mas também ninguém disse que seria fácil. Não. De jeito nenhum. Então, eu acredito que o meu desafio, diante da pasta da educação, é o desafio também de todos os secretários do Brasil e talvez até do mundo. Por quê? O maior desafio hoje, Rinaldo, é a pandemia. Né? Chegamos na Secretaria de Educação em janeiro deste ano, e aí nós chegamos com esse desafio de fazer educação, de fazer acontecer essa educação em meio à pandemia. Né? E, de início, um dos nossos maiores problemas foi a questão das matrículas. Eu cheguei meio que sufocada. Cadê os nossos alunos? Os pais não estão indo matricular. Será que as pessoas estão pensando que, por conta da pandemia, não tem que ir lá matricular o filho? E aí a gente precisou montar uma força-tarefa para isso. Né? Foi preciso cuidar disso. Né? Aí chamou todo mundo da equipe técnica, vamos ver o projeto, vamos ver o que nós vamos fazer para ir em busca desses alunos. A vida da educação é o estudante. Se eu não tiver aluno, eu costumo dizer muito isso, eu não vou ter a escola. Ele é o meu foco. É para ele que eu planejo, é para ele que eu busco executar aquilo que a gente precisa. Então, foi fácil? Não foi. Não está sendo. Né? Tem hora que a gente fica meio agoniada, né, prefeita Lu? Um pouco, mas tudo bem. Quem me conhece sabe, né? Eu acredito, eu estou na educação há 30 anos, sou fruto dessa educação, né? Trabalhei já em vários espaços do município, busco fazer as coisas com verdade. Com verdade. Eu acredito que é uma das coisas que eu costumo fazer, é as coisas com verdade e acreditando. Então, de primeiro momento, né, nesse primeiro momento, na realidade, a pandemia e as matrículas. Precisávamos trabalhar com essas duas realidades. E aí nós fomos né, através de um engenheiro nosso que veio a Bezerros, visitou todas as nossas escolas, fez aquele raio-x, né, nos apresentou como as nossas escolas estavam. E aí, começar por onde? Era preciso começar. Então, montamos uma força-tarefa, e nessa força-tarefa que nós montamos, nós buscamos cuidar de algumas escolas. Né? Vocês sabem, com a pandemia, as escolas estavam fechadas, o lixo acumulou, né? Nós tivemos servidores contratados que não mais estavam para essa limpeza. E aí, conversando com a prefeita Luciele, vamos começar acúmulo. Está uma realidade difícil. Monta uma força-tarefa. Vamos visitar as escolas do campo. E aí nós montamos. Essa força-tarefa foi a cada escola, ou melhor, está indo. Tem escola que nós ainda iremos visitar. E nós fomos lá para limpar, para cuidar, para arrumar, porque era preciso. Era preciso fazer isso de início. A gente está vendo, por exemplo, aí a Escola Municipal Sebastião Bernardo. Sim, né, no Juá. No Juá. Sítio Juá. Você que está acompanhando agora a transmissão, você está vendo várias imagens de várias escolas diferentes, não é isso, Tassiana? Verdade. Né? Nós temos as escolas que a gente chama de base, que é a Escola da Educação do Campo, e essas escolas foram as escolas que nós começamos, né? Com essa força-tarefa, com essa limpeza, e aí fomos aos distritos de Cajazeiras, fomos até Varzinha, fomos até o Sítio dos Remédios. Né? Estamos indo a vários lugares para que deixe, pelo menos nessa condição, dessa escola limpa. Né? Ainda não chegamos aonde queremos, viu? Isso é só um primeiro passo. Mas foi assim que vocês encontraram, e esse está sendo um paralelo do antes e o depois. Sim, a gente vai... isso. Coloca do começo, Tiago, aí das primeiras imagens, para a gente especificar melhor junto com a Luciele e com a Tassiana. Essa é a primeira? Escola Municipal... Não, tem a primeira. A primeira é a Escola Municipal Manuel Pedro, é isso? Isso.
A Manuel Pedro da Cunha, que fica no Boqueirão. Né? Isso. Nós chegamos lá, tem algumas realidades, o pessoal chegou junto, foi limpando, foi cuidando, para nos entregar, pelo menos, numa condição de acesso. Né? Você tem que ter, pelo menos, a condição de acesso. E dá gosto de ver o trabalho sendo bem realizado também, né, O Luciana? pessoal está indo. É impressionante, né? Como a gente pegou e como está entregando agora. Essa é uma primeira fase que a gente diz, né? Isso. Nós chegamos em escolas, por exemplo, lá em Areal 2, né? Morcego, um resto de reforma, o teto comprometido. Era um lugar inabitável para qualquer atividade educacional. Então, a gente já sabia que ia encontrar parte dessa situação. Isso, a gente tem todo o diagnóstico das escolas. Para vocês terem ideia, mais de 70% das escolas estavam em condição inadequada de acesso, de passar no portão, entrar e circular. Ou estavam com muito mato, porque ficaram fechadas por conta da pandemia do ano passado, ou tinham muitos morcegos, ou a parte toda estava deteriorada, passou por chuva, por um monte de situação. Então, lixo acumulado. E, claro, que isso se dá em função de todo o ano passado, quase todo o ano passado, né? Estavam quase praticamente fechadas, sem manutenção, sem limpeza, diretamente por conta da pandemia. Então, essa foi uma primeira fase. Eu acredito, Rinaldo, que a gente, terminando essa primeira limpeza, né, que é arrumar a casa minimamente, nós precisaremos, né, ir para uma fase posterior, Sim. né, que é a fase aí de como receber esses alunos para que a gente comece as nossas aulas presenciais em breve. Aí a Escola Municipal Vovó Isabel, no Frutuoso. Vamos passar as outras imagens para a gente comentar em cima disso. A Escola Municipal Joaquim Ferreira, lá em Serra de Ares. Qual é a próxima? Escola Municipal Sebastião Bernardo, a gente mostrou agora há pouco. Segura aí a de Sebastião Bernardo. Tassiana, Dona Socorro. Volta lá, Tiago. Volta lá, Tiago, por gentileza. Isso, deixa aí. Tassiana, Dona Socorro, eu e o pessoal do gabinete acompanhou o relatório entregue, né, porque a gente solicitou ao engenheiro. E, por exemplo, essa disposição de cadeiras, né, nesse período de pandemia, quando a gente retomar as aulas presenciais, elas não poderão ficar nessa distância, por exemplo. Então, é um rol de 1,5 metro, né? Isso. Então, vai... Pode ser de 1 metro, né, Tassiana? De 1 metro até... É 1 metro pelo OMS, o MEC, o Estado diz 1,5 metro, né? Isso. Enfim, a gente tem que ter esse distanciamento mínimo. Né? E aí, Tassiana já tem esse levantamento, ela já fez esse levantamento. Por exemplo, se tinham 20 alunos aí, esses 20 alunos poderão ficar no mesmo espaço? Não. Quando a gente voltar à sala de aula presencial, nós precisaríamos organizar esse ambiente, ou para proteger os alunos individualmente, né, respeitando o distanciamento, ou reduzir, inclusive, a lotação das salas de aula. Sim. Né? Isso aí. Isso vai impactar, tá bom, gente? Na equipe escolar, a título de rotina, nos horários dos alunos, no quanto a escola suporta o quantitativo de pessoas, de crianças e adolescentes aí. E a educação, e as escolas de base, foi sempre a primeira preocupação da Tassiana e da coordenadora. Ela sempre me dizia, ali é onde a gente tem, às vezes, 2, 3 séries, que são as séries multisseriadas, no mesmo ambiente. Sim. Né? No mesmo ambiente. Então, como é que a gente desenha tudo isso? Então, a secretaria está em fases disso, né, de finalizar esse desenho de como a gente vai receber os alunos em sala de aula, quantos estarão nesses ambientes, como na Sebastião Bernardo, para que a gente possa medir o quanto isso é replicável para as escolas, também na área urbana, né, e nas demais escolas que têm o maior grau de ocupação. Mas tudo isso já está calculado, os gestores receberão, não sei se está sendo, eles receberam já aquele diagnóstico das escolas, não, né? Não receberão ainda. Mas todos os gestores receberão, né? Receberão, sim. Todo diagnóstico, diga. Não, só atrapalhando, já mudou a imagem, agora a escola municipal, não dá para ler aqui. Abra aí, por favor. A Deregina de Azevedo. É no sítio Raposa, ali próximo a Cajazeiras, isso, tá? Não sei onde é. Tem mais imagens, Tiago? Dia 8, né? A mesma escola. Dia 8 desse mês, parte da equipe escolar começou a retornar às escolas, sim, né? Sempre alguém das serviços gerais, né? O colaborador de portaria, o próprio gestor já voltou para as escolas, o coordenador pedagógico, para fazer tudo, não só nas escolas de base, né, de campo, mas também as da cidade. A João Paulo da Silva, no Varzinha. Isso, em Varzinha. Pronto, e aí daqui a pouco a gente vai falar do Buscativa. Só um ponto em relação a essa força-tarefa, Tassi. Demorou
quantos dias ou ainda está acontecendo essa força-tarefa? A força-tarefa, Rinaldo, ainda está acontecendo, né? Ela já está com 15 dias, porque são escolas que ficam com um certo distanciamento, né, da sede, e aí nós precisamos ir até lá, tem um pessoal que fica lá fazendo todo esse trabalho, tem que organizar. Nós temos ainda 2 escolas, tá certo? Amanhã eles estão indo a uma ou outra e tem outra para fechar, né, para que a gente possa deixar, pelo menos, com essa realidade de limpeza. Certo. A gente já viu ali, o PowerPoint já nos denunciou. A gente vai falar agora sobre o Busca Ativa, que é uma ação muito importante para encontrar, localizar alunos que estavam sem matrícula, estavam um pouquinho afastados da escola, da rede municipal de ensino. Eu queria que você explicasse, junto com a Luciele, o que é o projeto Busca Ativa em Ação Emergencial. O projeto Busca Ativa em Ação Emergencial, ele iniciou justamente por essa necessidade de matrículas. Nós precisávamos ir em busca desses alunos. E, para isso, nós não íamos sozinhos, né? Nós tivemos a parceria de professores, tivemos os gestores, coordenadores, e o projeto foi elaborado pela equipe técnica da secretaria, sob a orientação da professora Dalvani, que é responsável pela normatização, onde fala das matrículas. E, em janeiro, provavelmente no dia 15 de janeiro, eu fiquei muito aperreada quando eu tive uma reunião, e eu só tinha apenas 2.345 alunos. E eu entrei em desespero, porque nós tínhamos um censo que sinalizava 6.600 e poucos alunos do ano de 2020, mesmo com a pandemia. E aí nós chegamos a uma conclusão que era preciso cuidar. E cuidar para que a gente pudesse conseguir, né, pudesse ter esse aluno nosso matriculado para o ano de 2021. Fizemos o projeto, todo mundo caiu em campo, eu digo todo mundo mesmo. Tivemos a colaboração de alunos, né, também, como protagonistas. Tivemos a colaboração de pais, reuniões foram feitas, né, muitas pessoas buscaram nos ajudar, as outras secretarias também. Era preciso saber onde esses alunos estavam. Aí então, algumas fotos passando para vocês acompanharem. Isso. Tanto na zona urbana quanto na zona rural. Sim, né? O projeto se deu, aí está a equipe técnica pedagógica, né, gestor, coordenador das escolas. Então, tanto no espaço urbano quanto no rural, todo mundo foi em busca, né, desses alunos. Os professores começaram a se movimentar, fazendo uma chamada desses alunos, em busca realmente para que a gente pudesse ter esse aluno matriculado. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu um bom número. Tem a atualização desse número? Tem. Hoje, na nossa rede, nós temos 6.450, mais ou menos, alunos. No projeto Busca Ativa, porque esse número era o número do final do mês de janeiro. O Busca Ativa ele entrou em fevereiro. E esse Busca Ativa fez com que chegássemos 635 alunos, que até então não tinham aparecido. Então, a gente teve a primeira fase, os 15 primeiros dias de janeiro. Nos 15 últimos dias, a gente já tinha movimentado com gestores, já estava esse trabalho com a coordenação do município. E, em seguida, na primeira semana, né, nós, a partir do dia 8, fomos para o Busca Ativa. Nós temos mais de 5.000 hoje matrículas, né, no município, no total. 6.000, mais de 6.000. Já alcançamos as 6.000 matrículas? Já alcançamos. Excelente. Fato para comemorar, né? Já alcançamos. Eu tenho esses dados já, não é? E aí a gente precisava realmente ir em busca, porque o lugar de criança, o lugar do jovem, do nosso adulto, é na escola. No caso, só para especificar melhor, essa busca ativa ela não só achou as crianças, como os adolescentes, mas também os adultos do EJA. Sim. Né? Também aconteceu essa... E nós estamos ainda em busca, né? Esse não adulto, parou, né? não. O projeto Busca Ativa, ele não finaliza agora. É constante, né? Nós vamos em busca de todos esses alunos nossos, de todos esses estudantes que nós queremos muito que estejam na escola, para que a gente possa vibrar com os sonhos deles. Então, pode Tem uma complementar, questão de Luciana. permanência, né? A gente precisa assegurar o acesso e permanência do estudante na escola. Então, buscar ele, trazer ele para o ambiente educacional, ainda que não um ambiente físico ainda, porque a gente ainda só vai começar com as aulas online por hora, e eu digo, meados do ano, quando a gente tem uma segurança maior de retomada das aulas, né, é que ele estará presencialmente conosco, mas a gente precisa não só convencê-lo a fazer a matrícula, né, a encontrar com ele na escola, a efetivar essa matrícula e alcançar lá o número do censo, mas a gente precisa garantir que ele permaneça ali. E aí o projeto, a gente
Eu sempre provoco Tassiana, e ela sabe disso, né? Eu gosto de provocar as coisas na educação. E aí a Tassiana e a Yolanda volta e meia sai descabelada lá do gabinete. Diz assim, meu Deus, né? Provoca mesmo e assim, olha, a gente trouxe, não trouxe? Agora a gente tem que cuidar. Né? A gente tem que garantir que essas pessoas elas se sintam motivadas, né, a estarem acompanhando as atividades pedagógicas que foram preparadas para esse primeiro momento, que vão ser online, né? E logo em seguida que elas voltem às atividades que, espero eu, se Deus quiser, vai nos ajudar, a gente retome as aulas, né, presencialmente. Então, como eu asseguro que essa escola não seja chata digitalmente? E aí eu faço uma provocação a quem está em casa, né? Quem está em casa, que tem sua criança, que tem seu adolescente, né? Que tem lá, durante esse período, a experiência foi ano passado, né? Que teve acesso, né, à internet, ou tablet, ou um telefone celular, ou um computador, e viu o quanto que essa criança fica parada de frente a uma tela de telefone celular. Me diga. Todo mundo parou mesmo, essas crianças estão em casa, todos os adolescentes pararam, os jovens estavam aula online, os pequenininhos, eles ficavam lá parados assistindo. Quantas crianças elas não conseguiram acompanhar as aulas online? Ou porque elas não têm a disciplina para isso, a gente não estava preparado para viver essa situação de pandemia. E quantos, né, não conseguiram nem o acesso, porque não tem um telefone, smartphone em casa, um computador ou um tablet. E ficaram sem, não só o acesso, né, tiveram acesso à matrícula, estavam, teoricamente, entendendo que podiam permanecer, mas sem a condição necessária para o momento de pandemia, para que elas permanecessem. A gente aprendeu com o ano passado. Tivemos várias pessoas que tiveram acesso, né? Se fosse teriam acesso se fosse presencial, mas digitalmente não tiveram. Então, esse ano, o Busca Ativa, viu, Tassiana? E aí, provocando, né, que é a questão da provocação, precisa assegurar que essas pessoas não só se matriculem, mas acompanhem essas aulas. Essas aulas, a gente meça o conteúdo e as atividades, tanto na questão socioemocional, quanto na questão cognitiva, para ver se elas realmente atingem o objetivo que a gente definiu para elas. E logo em seguida, né, quando a gente voltar para a sala de aula, a gente possa assegurar que o papel da escola e da educação, que é essencialmente o cognitivo também, a gente consiga comprovar que a gente alcançou isso. E aquelas pessoas que não têm acesso à tecnologia, né, que não têm acesso lá ao digital, qual é a saída? Então, no Busca Ativa, a gente precisa buscar, identificar quem mais teve dificuldade de aprendizado, Isso. dificuldade de acesso às aulas online, que tem dificuldade de se deslocar até a escola, porque muitas crianças, inclusive da rede particular, em função de toda a pandemia, muitas famílias procuraram a rede pública para poder matricular seu filho ou sua filha. Então, essas pessoas estão chegando. E aí a gente precisa identificar elas. Não é só um número de alcançar de 2.500 matrículas, né, Tassiana? A gente conversa muito sobre isso. Essa criança que a gente matriculou ela precisa ser acompanhada durante o processo inteiro. Esse adolescente também. Então, é buscar identificar esses casos, viu, Tassiana? E eu provoco ela todo o tempo. Quem é que tem que procurar? Né? Todas as vezes. Quem é que tem que identificar? É toda a equipe escolar. E aqui eu quero parar um segundo para agradecer às equipes escolares que já iniciaram suas atividades, por se envolverem na Busca Ativa, por se comprometerem, se corresponsabilizarem em trazer esse aluno o direito ao acesso, né? Mas que e pelo esforço de vocês em desenharem um conceito, um projeto pedagógico, para que eles permaneçam engajados nas atividades que a gente está preparando, né, e acompanhando. Está tudo sendo feito com muito esforço, primeiro, e aí parabéns à equipe escolar, e com muito carinho, para que vocês gostem de estarem conosco, fazendo educação. E aí, Tassiana, eu quero estender o meu agradecimento não só às equipes escolares, mas a toda a tua equipe, né? A gente vai dar uma dose de inovação daqui a pouco. Dona Socorro diz que eu gosto de sacudir o povo. É sacudir mesmo, assim, vamos lá, dar um chacoalho. Né? A gente vai ter umas doses de chacoalho daqui para frente, mas saibam que a gente tem uma equipe muito comprometida, muito esforçada e muito engajada, para que a gente não só busque na porta, mas também busque identificar quais são os gargalos e as situações. Então, sim, o Busca Ativa vai durar durante todo o ano, vai passar durante todo o ano, que é um ano de pandemia, e a gente não pode perder ninguém. Verdade. Sim. Pode verdade. complementar? Pode, sim. Pronto. Diante de tudo isso que a gente ouviu, a gente viu as imagens,
A gente debateu aqui nesse bloco aqui com a Tassiana e com a Luciele. Eis a pergunta: como é que fica o início oficial do ano letivo no município, Tassiana? Bem, nós tivemos, do dia 8, já iniciamos, né, para que os professores tivessem esse contato, primeiro, através do Busca Ativa. E esse contato foi realizado por várias escolas, né, com todas, com várias crianças, com a família. E o nosso cronograma, nossa organização de calendário de ano letivo, hoje, nós estamos abrindo esse ano letivo de maneira diferente, né? Seria um fórum, mas hoje é uma live. Amanhã nós teremos a reunião, né, online, algumas escolas, outras eu acho que vão conseguir presencialmente, com gestores, com todos os seus funcionários. Na segunda-feira, nós iniciaremos os dias letivos do ano de 2021. Iniciaremos cuidando de pessoas. É preciso cuidar de pessoas. Nós estamos vivendo uma pandemia onde as questões emocionais elas estão mais fortes do que de costume. E nós estamos para receber alunos que, no momento, não virão para uma aula presencial. No momento, começaremos de maneira remota. Remotamente, iremos iniciar esse ano letivo. Mas acredito eu, né, estamos juntos com a Secretaria de Saúde, que assim que houver essa possibilidade da gente mudar esse quadro com a vacina, né, com os cuidados, eu quero aqui lembrar que nós estamos com equipamentos, né, EPIs, nós temos para todas as escolas, o material que estava lá, e nós estamos agora num processo de distribuição desse equipamento, tá certo? Por quê? Porque a gente precisa ter essa segurança. A nossa escola, o pai vai lá, a pessoa da comunidade vai lá, o agente de saúde chega, o estudante vai lá. É preciso ter segurança nos nossos espaços. Nós não vamos abrir escolas de qualquer maneira. Há um cuidado. E durante essa semana, de 22 a 26, iremos cuidar de pessoas. Os professores estão orientados, né, e serão orientados a esse cuidado, né, a essa maneira de ver como esse aluno que você vai trabalhar no ano de 2021, ele é, como ele está. O que é que eu posso fazer? Que contribuição eu vou dar para que ele possa crescer mais e mais? Então, é assim que nós estamos organizados de início.